E aí? Bom, então, ano novo, vida nova, como dizem por aí, mas por aqui a gente vai continuar falando sobre luteranismo, teologia luterana e, é claro, muito sobre as Sagradas Escrituras. Bem, se você nota uma coisa, que é o primeiro vídeo no meu canal, você vê que lá, no meio lá, a gente meio que fez um combinado, né? Um combinado de que neste ano a gente iria estudar o livro de Concórdia. E se você está atento a este queridíssimo canal, você vai ver que na aba comunidade hoje eu postei quais devem ser as leituras semanais de segunda a sexta, porções pequenas, vamos lá, vai dar certo, do livro de Concórdia, para que no final do ano a gente tenha lido todo este livro que são as Confissões da Igreja Luterana. Mas uma coisa que vocês precisam saber também é que eu irei acompanhar vocês nessa jornada, e não apenas isso, toda sexta-feira, quando o calendário litúrgico permitir, a gente vai trazer um pequeno trecho dessa leitura que houve na semana, discutir, colocar aqui a público um pouco do que é a teologia luterana de verdade dentro dos documentos confessionais. Entretanto, o vídeo de hoje me parece ser no momento exato, no momento correto, para falar algo que foi uma explosão basicamente na minha cabeça quando eu decidi me afastar um pouquinho da minha tradição cristã anterior e me aproximar um pouquinho do luteranismo, que foi algo que eu li no livro A Espiritualidade da Cruz, do Guinevere Jr., que é sobre como é que a teologia luterana realmente se desenvolve. O Guinevere é um cara que andou muito, certo? Ele buscou bastante qual seria a expressão mais correta, mais verdadeira do cristianismo. Ele foi batista, ele procurou os reformados, ele conversou com os católicos, com os ortodoxos e acabou ficando na igreja luterana. Isso não é uma simples afirmação de que nós, luteranos, estamos certos, todas as pessoas estão erradas. Não. Só apenas estou comentando uma jornada que talvez seja minha, talvez seja sua, talvez seja de muita gente que hoje em dia está no luteranismo. E uma coisa que acontece com quem caminha bastante, com quem busca bastante, é que você meio que se acostumou com o processo de aprender as coisas. Então você vai atrás dos documentos oficiais, quais são os principais teólogos, onde é que está expresso as principais condições sobre escatologia, sobre Bíblia, sobre Espírito Santo, sobre Deus, Jesus Cristo. Você começa aquela correria danada para tentar saber o máximo. E quando você chega ao luteranismo, você fica: cadê? Onde estão os autores? Cadê o pessoal? Onde é que eu começo aqui? Qual é o livro lá da Amazon que eu compro que começa a ser um ciclo? A Wikipédia não fala como é que fica. E o Guinevere Jr., perdão, ele nos traz uma questão bem simples. Ele fala: olha, calma, jovem. Talvez você esteja aí nesse processo de procura e é necessário que você entenda uma coisa. A teologia luterana, ela se desenvolve na comunhão dos santos. Veja bem, não significa que a teologia luterana não tenha livros. Ela tem muitos, ótimos, de excelente qualidade, muitos ainda não traduzidos, infelizmente. Vamos tentar resolver isso nos próximos tempos, mas existe muita teologia. Luteranos escreveram muito, e muita coisa boa, muita coisa relevante para a história do cristianismo como um todo. Mas esse não é o ponto final. Se você ler livros demais sobre teologia luterana, isso não significa que você terá entendido o luteranismo. Se você ler todo o livro de Concórdia, e eu gosto sempre de mostrar, é um livro deste tamanho, não significa que você terá entendido o luteranismo. Bem, você vai, pelo menos, não cometer equívocos que, infelizmente, são cometidos por outros irmãos ao se retratarem sobre a teologia luterana. Mas não necessariamente significa que você vai estar convencido ou de que o luteranismo vai ter parecido alguma coisa para além do que qualquer literatura cristã você já tenha lido. Porque o luteranismo se desenvolve na comunhão dos santos. E o que é isso? Bem, você já deve ter ouvido por aqui nesse canal que a liturgia ela faz sentido, a liturgia ela comunica coisas, que os atos, os ofícios, eles comunicam coisas, que a percepção sobre as escrituras serem realmente a palavra de Deus tem um significado especial no luteranismo, que quando nós falamos de Jesus Cristo é porque nós somos cristocêntricos demais e existe um porquê para isso tudo. E todas essas coisas, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, só conseguem ser compreendidas dentro da comunhão dos santos. Então, nós podemos afirmar com alguma tranquilidade que não existe luteranismo
sem igreja luterana, que não existe igreja luterana sem os luteranos, e que não existem luteranos sem essa união mística. Não quero utilizar esse termo porque ele tem condições teológicas, mas essa união mística entre os cristãos luteranos, a igreja como um todo, a tradição que se segue, a experiência de cada culto, o que cada coisa na liturgia comunica, e sim, os documentos oficiais e os textos dos teólogos. O luteranismo não é somente uma religião da letra, ou uma religião da palavra, talvez, digamos assim. O luteranismo, ele é, sim, uma religião também dos sentimentos, uma religião também da experiência, uma religião também do que pode ser comunicado para além do próprio texto teológico. E veja bem, isso não tira a suficiência das escrituras, isso não faz com que, para além do solo escritura, nós tenhamos também um solo sentimento. Não, nada disso. Eu acho que eu estou exagerando que alguém pensaria nisso. Mas a ideia aqui é entender que diversas coisas sobre o luteranismo você só vai entender na convivência com irmãos luteranos, dentro de uma paróquia luterana, dentro desse universo luterano. Não como se fosse uma espécie de maçonaria, porque qualquer luterano que você perguntar, ele vai lhe explicar as coisas como são. Mas a experiência, o clique de compreender, são coisas que só podem ser basicamente sentidas, não necessariamente compreendidas. Eu gosto sempre do exemplo. Quando o pastor fala que na autoridade que Jesus Cristo concedeu a ele, ele nos perdoa de todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para qualquer outra pessoa isso pode soar uma arrogância do pastor, pode soar uma crendice boba, pode soar apenas um rito que está num culto após o outro e que deve trazer conforto a alguém, mas isso daí não deve ser coisa séria não. Mas para quem está lá, para quem se enxerga como luterano e para quem ouve essas palavras, são as palavras mais doces que alguém poderia ouvir numa manhã de domingo, sabendo de todos os erros que cometeu durante a semana, sabendo de todas as coisas que vem cometendo durante sua vida e que mesmo assim, nosso Senhor Jesus Cristo olha para nós e diz: todos os seus pecados estão perdoados. Quando nós simplesmente recebemos a bênção araônica e depois existe um tríplice amém, quando as palavras da instituição da ceia são ditas em alto e bom som e o pastor diz: isto é o corpo, isto é o sangue, podem parecer só palavras, podem parecer só coisas que nós fazemos para a gente não arrumar confusão porque a teologia é essa, mas não, para quem está lá, essa é talvez a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. Então saiba disso. A gente vai começar a estudar o livro de Concórdia, a gente vai começar a se aprofundar na teologia luterana, mas eu queria que você soubesse. A teologia luterana, ela se desenvolve na comunhão dos santos. E muitas coisas que nós vamos tratar aqui, que vemos tratando, talvez não façam sentido. Talvez pareça muito empolgado, pareça uma coisa do tipo, mas não. Tudo isso faz sentido, desde que você entenda que a teologia luterana se desenvolve na comunhão dos santos. Tenha um ótimo ano, vamos juntos, vamos aprender mais, mas principalmente vamos nos desenvolver todos juntos dentro da fé cristã, em comunhão, em amizade, em amor, em unidade. Nós podemos sim compreender cada vez mais as maravilhas que foram reveladas para nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.